tudo bom? Meu nome é Raquel, eu faço o curso de licenciatura em História pela Uninter e estou fazendo meu estágio supervisionado do ensino médio, né, de forma híbrida. E eu trouxe para vocês alguns conteúdos que mais caem nos vestibulares e no Enem, né, na disciplina de História. E tem uns outros 3 vídeos anteriores que eu fiz, esse é o 4º que eu estou fazendo e estou finalizando com ele. E só para vocês se interarem um pouquinho do assunto, eu falei sobre o Brasil Império, né, Império Colonial, sobre o Brasil Imperial e também sobre a Reforma Protestante. E hoje nós vamos finalizar com os jesuítas, tá? Mas o que seriam os jesuítas? Os jesuítas, na verdade, houve, né, uma Companhia de Jesus, como era o nome, e os membros dessa Companhia de Jesus foram conhecidos como jesuítas. É uma ordem religiosa fundada em 1534 por um grupo de estudantes da Universidade de Paris e foram liderados pelo Inácio Lopes de Loyola, né, conhecido posteriormente como Santo Inácio de Loyola. A congregação foi reconhecida, então, por bula papal em 1540 e foi fundada em 15 de agosto de 1534. O fundador foi o Santo Inácio de Loyola, mas teve também mais alguns apoiadores, como Francisco Xavier e São Pedro Fabro. E a organização mãe foi, então, a Igreja Católica de Rito Latino. Tá? Então, como eu já havia comentado com vocês, os jesuítas, né, no período da colonização do Brasil, que foi feita pelos portugueses, houve então uma ordem de cunho religioso que cumpriu o papel de grande relevância para a chamada organização social da colônia, que era então a Companhia de Jesus. E os jesuítas eram membros dessa companhia, né? Eles eram popularmente conhecidos assim. Liderados por Manuel de Nóbrega, os jesuítas chegaram por aqui por volta de 1549, juntamente com Tomé de Souza, primeiro governador-geral, que havia sido mandado pelo país de Portugal. A primeira demanda que tiveram ao chegar ao Brasil era de catequizar e de evangelizar com o objetivo de fazer os indígenas daquele local se tornarem cristãos. Então, o objetivo maior dos jesuítas era esse, né? Era catequizar os índios e evangelizar eles. Já na Europa, a principal tarefa dos jesuítas era outro, né? Era impedir o aumento dos protestantes. Além dos ensinamentos católicos para os indígenas, eles davam aulas também para os filhos dos colonos e para os senhores do engenho. Mais tarde, eles fundaram colégios ao redor do país, e o mais conhecido foi o Colégio de São Paulo, que deu origem ao município de São Paulo de Piratininga. Houve também conflitos entre os jesuítas e os colonizadores. E nas décadas iniciais, havia uma grande dificuldade para conseguir a mão de obra dos escravos africanos, onde muitos colonos buscaram essa força de trabalho nos índios. Passou então a haver uma forte comercialização na região das missões com a exploração dos índios, o que resultou em um acúmulo de fortunas por parte dos jesuítas. Eles conquistaram grandes extensões de propriedades, de terras, de engenhos e acumularam uma fortuna, né? E na segunda metade do século XVIII, a permanência dos jesuítas aqui amargou um golpe. Marquês de Pombal tomou a decisão de expulsar os jesuítas do país, por motivo de que eles haviam conquistado uma grande independência econômica e política, utilizando-se da catequese. Então, ali, né, na metade do século XVIII, houve isso aí, os jesuítas foram expulsos, né, daqui do país. Aqui tem algumas imagens interessantes, ó, do tempo dos padres jesuítas, como eles catequizavam os índios, né, ao menos tentavam, enfim. Aqui também tem uma outra ilustração, né? Então, temos muito mais informações sobre isso, mas como é uma breve explanação, né?
Alguns pontos mais importantes aqui sobre os jesuítas, então. Quem eram, que ano, né, que se referiam. Algumas questões, então, mais conhecidas, digamos assim, nos vestibulares, né, e no Enem. Número 1. Durante o período colonial, havia atritos entre os padres jesuítas e os habitantes locais. Por quê que acontecia isso, então? Letra A. Os colonos eram ateus, belicosos e os jesuítas pacíficos católicos? Letra B. Religiosos pretendiam escravizar tanto o negro como o índio e os colonos lutavam para receber salários dos capitães donatários? Letra C. Colonos desejavam escravizar o negro e os jesuítas se opunham? Letra D. Religiosos preocupavam-se com a integração dos indígenas no mercado de trabalho assalariado e os colonos queriam escravizá-los? Ou letra E. Colonos pretendiam escravizar os indígenas e os padres eram contra, pois queriam aldeá-los em missões. Então a resposta seria a letra E, né? Os colonos, eles pretendiam escravizar os indígenas e os padres eram contra, pois queriam aldeá-los em missões. A próxima questão, número 2. A Companhia de Jesus foi criada na Espanha em 1534, no contexto da Contra-Reforma, tendo uma atuação importante no processo colonizador da América Portuguesa. Sobre a atuação da Companhia de Jesus na colonização do Brasil, podemos afirmar que: letra A. Os jesuítas foram responsáveis pela fundação das primeiras cidades brasileiras como São Paulo, São Vicente e Salvador. A catequização dos indígenas era feita em reduções onde eles permaneciam em regime de escravidão. Letra B. Os jesuítas se destacaram na ação educativa e catequizadora dos grupos indígenas brasileiros. Vários missionários jesuítas moravam nas aldeias, procurando conhecer os hábitos, a cultura e respeitando a religiosidade indígena. Letra C. A educação foi um dos principais instrumentos de evangelização dos jesuítas, que fundaram colégios no Brasil e organizaram aldeamentos conhecidos como missões para catequizar os indígenas e convertê-los para o catolicismo. Letra D. Os jesuítas chegaram ao Brasil como o braço direito da coroa portuguesa. Tinham como missão catequizar os indígenas e apoiar os bandeirantes na captura dos índios que passavam a morar nas vilas e missões. E letra E. A ação militar foi a forma pela qual os jesuítas participaram da colonização portuguesa no Brasil. Apoiados pelo Marquês de Pombal, estabeleceram missões na região de São Paulo e no sul do país para manter os índios reunidos. A resposta, então, é a letra C. A educação foi um dos principais instrumentos de evangelização dos jesuítas, que fundaram colégios no Brasil e organizaram aldeamentos conhecidos como missões para catequizar os indígenas e convertê-los para o catolicismo. Próxima pergunta, número 3. No Brasil, a Companhia de Jesus participou desde o século XVI da colonização. Sobre a participação dos jesuítas neste período, é correto afirmar que: letra A. Os jesuítas substituíram os capitães donatários depois da expulsão dos holandeses? Letra B. A Igreja e a realeza portuguesa eram inimigas no século XVI, portanto a realeza obliterou a ação dos jesuítas? Letra C. Os jesuítas atuaram em duas frentes: o trabalho missionário com os índios e a educação com a fundação dos colégios. Letra D. Os jesuítas não encontraram espaço para atuação na América Portuguesa. Por essa razão, se radicaram na América Espanhola. E letra E. As atividades jesuítas foram incrementadas após as reformas pombalinas. E a correta, então, é a resposta C. Né? Os jesuítas atuaram em duas frentes: o trabalho missionário com os índios e a educação com a fundação dos colégios. Né? E a quarta e última resposta, pergunta, então, com a sua resposta.
Os primeiros jesuítas chegaram à Bahia, com o governador-geral Tomé de Souza em 1549, e em pouco tempo se espalharam por outras regiões da colônia, permanecendo até sua expulsão pelo governo de Portugal em 1759. Sobre as ações dos jesuítas nesse período, é correto afirmar que: letra A. Criaram escolas de arte que foram responsáveis pelo desenvolvimento do barroco mineiro. Letra B. Defenderam os principais humanistas e lutaram pelo reconhecimento dos direitos civis dos nativos. Letra C. Foram responsáveis pela educação dos filhos dos colonos, por meio da criação de colégios secundários e escolas de ler e escrever. Letra D. Causaram constantes atritos com os colonos por defenderem esses religiosos, a preservação das culturas indígenas. E letra E, então, formularam acordos políticos e diplomáticos que garantiram a incorporação da região amazônica ao domínio português. Né? Então, a resposta correta é a letra C. Eles foram responsáveis pela educação dos filhos dos colonos, né? Por meio da criação de colégios secundários e escolas de ler e escrever. Então, esse aí é mais um vídeo, né, que a gente fez para vocês. Eu espero que ajude de alguma forma e boa sorte para vocês. Tchau!